Recentemente eu dei uma conferência em Curitiba sobre a vida de um grande bispo aqui do Brasil, Dom Vital Maria de Oliveira. Ele foi preso a pedido de Dom Pedro II no final do século XIX, porque ele combatia muito a maçonaria aqui no Brasil. Ele e Dom Antônio de Macedo Costa, bispo do Pará. Então, Dom Vital em Olinda e Dom Antônio de Macedo Costa no Pará. Então, todos eles denunciaram a infiltração maçônica no clero. Eu recomendo a todos lerem a biografia de Dom Vital e as suas cartas pastorais, e lá vocês vão encontrar tudo isso que nós estamos relatando aqui. Dom Vital, quando ele assumiu a diocese de Olinda, 90% do clero era da maçonaria, dos padres. Quando falamos clérigos, falamos dos padres. Boa parte dos padres, do cabide, dos cônegos da catedral, vigários gerais, todos eram ligados à maçonaria. Então, quando Dom Vital ficou sabendo disso, ficou escandalizado, e aí começou a entender o processo de infiltração na igreja, que esses revolucionários, republicanos, democratas, já estavam infiltrados na igreja, no clero, e também nos movimentos revolucionários contra a monarquia. Então, a maçonaria, ela visa destruir a igreja, o altar, e o trono, as monarquias católicas. Por isso que guilhotinaram o rei da França, a família imperial, assassinaram a família imperial também em Portugal, acabaram com a monarquia na Espanha, todas as monarquias católicas foram acabando. E aqui no Brasil, a mesma coisa, onde instauraram esse governo do anticristo, que é a república, essa forma de regime democrático aí, que não tem nada a ver com a tradição católica. Os católicos verdadeiros são católicos, prezam pela monarquia, pela hierarquia, não somente na sociedade civil, mas também na esfera religiosa. A própria igreja, ela é monárquica, hierárquica. O Papa não fica consultando, fazendo sínodo, perguntando nas conferências, os bispos que mandam essa desordem que nós temos hoje. O Papa fala, ele é o representante de Cristo direto, aqui na Terra, ele fala e todo o orbe acata. Não existe democracia na igreja e nem tampouco na sociedade civil como vemos hoje. E muitos católicos andam iludidos aí com a república. Infelizmente, não compreendem esse processo, que é um processo revolucionário para destruir a ordem na sociedade civil e na esfera religiosa também. Por isso que estamos nessa anarquia total. Então tudo isso sempre foi plano das sociedades secretas que sempre maquinaram em segredo contra a verdadeira religião católica. E saíram criando várias seitas. Uma delas, perniciosíssima, é o comunismo, criado pela maçonaria, pelo judaísmo, são braços do judaísmo, a maçonaria e o comunismo. E vemos também tantos comunistas, socialistas infiltrados hoje na igreja, padres que apoiam o PT, o Lula e toda essa gente aí de esquerda, aqui nesses outros países aqui da América do Sul também, tudo tomado pela esquerda e pelo comunismo, e os padres militando à frente dessas revoluções, padres invasores de terra, bispos comunistas. A CNBB aqui, os bispos fazem missa para o Lula em cima de caminhão, de carroça, sei lá o que, apoiando a invasão de terra e todas essas confusões. Então, o que é isso, se não uma infiltração? Você vai na igreja para ouvir a palavra de Deus, para receber a doutrina católica, e lá se fala de invasão de terra, de comunismo, contra a propriedade privada, todos esses disparates, reforma agrária, todas essas bobagens, porque aqueles homens ali não são mais católicos, são agentes da revolução. Então, São Pio X foi muito importante em denunciar isso. Cuidado, os inimigos não estão mais fora da igreja, como os protestantes, os espíritas, esses comunistas, arruaceiros, aí toda essa gente. Não, cuidado. Eles agora se disfarçaram de padres e estão aí nos templos católicos pregando a revolução. E esses homens, agentes aí do anticristo,
botaram batinas, paramentos e foram para as igrejas para tentar destruir elas de dentro. Por isso que nós alertamos, muito cuidado. Antes da ordenação dos padres, se exigia um juramento antimodernista, que aquele padre que estava sendo ordenado não iria seguir essas ideias novas e revolucionárias do modernismo, do evolucionismo dogmático, doutrinal, tudo isso. Foi o Paulo VI, se eu não me engano, quem tirou o juramento antimodernista e diminuiu a perseguição, e depois que assumiu Angelo Roncalli e convocou esse falso concílio Vaticano II, aí abriu as portas para o mundanismo dentro da igreja. E por isso que estamos nessa situação de crise atual. Não sabemos mais hoje em quem confiar. Se essa pessoa é o representante de Cristo, se são legítimos pastores ou não. Ou são impostores ou lobos ali. Que situação dramática. Mas tudo isso já foi escrito pelos papas, por autores católicos consagrados. Monsenhor Henri de Lassus, que escreveu A Conjuração Anticristã, detalha esse processo de infiltração na igreja. Crétino Joly também, a pedido do Papa Pio IX, entra nas lojas maçônicas durante as revoluções e pegam todos os documentos da alta venda italiana e lá tem todos os processos de infiltração na igreja. Então, cuidado, queridos fiéis. Por isso a importância de conhecer bem a doutrina católica e os documentos católicos. O Papa São Pio X escreveu a encíclica Pascendi Dominici Gregis, alertando a todos os bispos, sacerdotes e fiéis. Nós temos que conhecer esses documentos oficiais da Santa Igreja para não cairmos nessas falsas ideologias odiernas que estão em voga por aí hoje, ensinadas mesmo pelos altos escalões dessa falsa igreja conciliar. Então muitos acreditam que estão militando baixo o estandarte do catolicismo e, pelo contrário, estão marchando nas fileiras da maçonaria, do comunismo, da revolução. Muito bem, agora são 8 horas e 10 minutos. Vimos aí, esse padre falando aí sobre as verdades, Pelo menos eu tenho a coragem de falar, seu Eugênio, que orientar os fiéis, tomarem cuidado com certos sacerdotes, que a maioria, de muitos infiltrados na igreja que são maçons, Mas acontece o seguinte, muita gente, a maioria, eles não... que nem o Marcos leu ali o livro ali, no Concílio Vaticano II foram mudados, foi trocado, não foi os papéis, o plano era bom, mas entraram, que tinha que acontecer isso. Por isso que Deus enviou o profeta aqui, aquele livro que eu fiz do exorcismo, lá os demônios falam, até os tradicionalistas vão ser enganados, porque eles não acreditam aqui na palavra de Deus, eles só acreditam na lei deles, eles são sedevacanistas, eles não acreditam nem no Papa João Paulo II. Mas o Papa João Paulo II foi o último Papa escolhido por ele, tentou Deus, então tinha que acontecer o que está acontecendo, porque na Bíblia está escrito, quando o Filho do Homem voltar, acaso encontrará fé sobre a terra? E lá, Atos Apóstolos, que eu sempre leio aqui, por que esses padres nunca falam dessa passagem aqui, do Atos Apóstolos 3, 22 diz assim, já dissera a Moisés, o Senhor nosso Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A este profeta ouvireis em tudo que ele vos disser. Todo aquele que não vir esse profeta será exterminado no meio do povo. Aqui não está escrito, ouvireis o Papa, ouvirei esse profeta. Está no Novo Testamento. Tudo que ele vos disser. Porque quem fala esse profeta Deus falou por ele. Deus falou por ele. E quando aqui em Daniel 12, 4 diz assim, quanto a ti, Daniel, guarda isto secreto e conserva esse livro lacrado até o tempo final. Muito daqueles que a ele recorrerem verão aumentar seus conhecimentos. Quem é esse livro secreto? É esse livro que Deus agora suscitou o profeta, escreveu esse livro. Me diz, mas é a Bíblia. Mas a Bíblia não foi guardada em secreto.
E a Bíblia foi em vários livros, a Bíblia contém vários livros, vários profetas que escreveram, apóstolos, e o livro é só o profeta. Então, isso é só que a gente fala para muita gente, não entra na cabeça deles. Só as pessoas simples, humildes, que estão na palavra de Deus, que conseguem enxergar, porque esses, principalmente da igreja, eles não aceitam. Como já fizeram com Jesus Cristo na época. Quem é que mandou Jesus crucificar? Foi o sumo sacerdote. O Pilatos, o Herodes era um governador, eles tiveram que primeiro consultar a igreja, como hoje tem a CNBB. Consultaram e os padres falaram, não, esse é um falso profeta, tá? Então tá hoje. Então feliz, mais uma vez, feliz quem está nessa caminhada aqui. Porque em Ezequiel, vou ler mais uma vez aqui, Ezequiel diz assim: já por falta de pastores, padres e bispos, as minhas ovelhas foram entregues à pilhagem, serviram de pasto às feras, pois os meus pastores, padres e bispos, não têm mínimo cuidado com elas. Não está acontecendo hoje. Mínimo cuidado com elas. Eles hoje se preocupam só, quando o profeta fala, pedir dinheiro, isso e aquilo, dança na igreja, batucada, entra de bicicleta, entra de tudo na igreja, ninguém respeita mais nada. Aqui, ó. Pois por isso, escutai, padres e bispos, o que diz o Senhor, Javé, eis o que diz o Senhor: vou castigar esses padres e bispos, reclamar deles. Aqui, ó. Pois Senhor, Javé, vou tomar eu próprio, Deus fala, eu próprio, quem é Deus? Eu próprio, o cuidado das minhas ovelhas. Velharei sobre ela. Então Deus, ele está tomando de quem é esse livro aqui? É de Deus, Deus escreveu, por isso que está o nome de Deus na capa. É eu próprio. Então Deus está tomando lugar, está tomando conta, vai estar conduzindo nós. Nós estamos aqui por causa desse livro. Nós estamos aqui respeitando Jesus, respeitando os mandamentos, como sempre foi, por causa desse livro, por causa desse profeta. Porque ali os padres estão tudo perdidos, não acreditam. Um acredita até no tal Papa, Pio X, Pio XII, mas não acreditam aqui. Essa é a diferença. Então, muita gente entra em contradição, diz: não, eu prefiro rear com a igreja do que. Então, eu prefiro que nem os apóstolos. Se os apóstolos fossem também acreditar naquela época na lorota do sumo sacerdote, não seriam. E os apóstolos também foram questionados de ser desobedientes, como nós hoje estamos desobedientes, mas preferível obedecer a Deus, não aos homens, né? Isso mesmo, aquilo que Marx falou faz sentido na questão que ele abordou ali sobre o sacrário não estar mais no centro. A gente vê que eles estão fazendo uma preparação de fazer com que a igreja se torne uma seita, né? Um lugar que não seja sagrado. E uma coisa muito importante também que ele mencionou nesse livro que o Marx está meditando com a gente é na parte da hóstia, né? Que ele fala ali no livro que eles falam que logo a hóstia ia ser entregue na mão. E no livro A Palavra Viva de Deus, Jesus fala ao profeta, né? Uma época que ele pediu o profeta que fosse até Joinville, se não me engano, alertar lá o bispo, falar que viria esse tempo que eles iam dar hóstia na mão. Então agora o Marx falou nesse livro que está falando aí. Olha só para vocês verem, tudo que está escrito no livro A Palavra de Deus praticamente está nesse livro que está meio que orientando as pessoas do que vai acontecer e que já está acontecendo. Então o que eles fizeram? Eles não deram ouvido a um profeta, falou muita coisa com ele, né? Acho que queria até expulsou ele, porque ele foi levar uma mensagem de Jesus falando para não aceitar dar hóstia na mão. Infelizmente, né, ele não ouviu ao profeta Pedro II. E agora a gente vê nesse livro, está escrito sobre isso, que eles estavam tendo essa preparação de que isso viesse a acontecer, e hoje está aí, diante dos nossos olhos.